Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ítalo e eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina de pontes e estruturas especiais. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as pontes, né, que são aqueles elementos feitos para transpor os obstáculos, transpor os rios, os lagos. A gente também vai falar um pouquinho da parte de dimensionamento sobre esses elementos e nas próximas aulas a gente vai falar sobre pré-moldados e também sobre túneis, portos e aeroportos. Bom, hoje a gente vai começar com a parte introdutória, com os conceitos e classificações sobre as pontes. Bom, o que a gente tem inicialmente sobre esse tema? As pontes, elas requerem projetos que são um pouco diferentes do que no caso dos edifícios, porque o principal fator que vai diferenciar esse tipo de projeto vão ser os efeitos dinâmicos das cargas. Então, diferente dos projetos de edifício, a gente vai ter cargas que vão estar percorrendo a estrutura continuamente e elas vão gerar efeitos dinâmicos. Esses efeitos dinâmicos têm uma certa diferença para ser calculada em relação aos edifícios. A gente vai ver que a gente acaba utilizando linhas de influência nessa parte de cálculo. E aí a gente tem alguns processos construtivos específicos também desses elementos, que diferenciam eles dos edifícios convencionais. E aí a gente vai ter basicamente que as pontes elas podem ser divididas em viadutos, né, que são viadutos ali de encosta ou viadutos de acesso, quando a gente não tem a transposição de um elemento, por exemplo, como um rio ou um canal, e as pontes convencionais para transpor esses elementos com água. Então aqui a gente tem um exemplo já desse tipo de elementos, né? Aqui uma ponte lá no sul da França, num aqueduto. Bom, aí a gente tem aqui como exemplo, no primeiro caso, uma ponte mesmo, que é para transpor ali um obstáculo com água, que tem ali um certo nível d'água, e um exemplo de viadutos no item B, onde a gente vai transpor algo sem nível d'água, pode ser ali um viaduto de acesso efetivamente para uma ponte, ou um viaduto de encosta, de meia encosta, onde ele vai auxiliar ali também com que seja a parte da encosta não venha a desmoronar. Bom, então a gente tem que basicamente, né, as pontes elas são estruturas destinadas à transposição desses obstáculos e esses obstáculos que impedem a continuidade de um leito natural, de uma via, por exemplo, e vai atravessar água, rios, lagos, braços de mar, todos esses elementos que estão no caminho para serem transpostos. E aí a gente pode dividir essa estrutura da seguinte maneira. A gente vai ter as partes de superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. No caso da superestrutura, a gente vai dividir em outras duas partes, que são as partes primária, principal e secundária. No caso da principal, a gente vai estar lidando com os elementos principalmente estruturais, então as longarinas, que vão estar ali no sentido do comprimento dessa construção, e as transversinas, que vão estar ali num ângulo de 90 graus com as longarinas, geralmente. E a gente tem também a estrutura secundária, que vem a ser a parte superior, a parte ali do tabuleiro, que fica sobre a parte principal, a parte primária. Bom, então a gente pode ver aqui um exemplo, né, dessa divisão. Então a gente vai ter ali a parte da superestrutura, onde vai ter o tabuleiro da ponte, a parte de pavimentação, as defensas metálicas laterais, a parte de sinalização, onde vai ocorrer o tráfego natural, quando a gente está falando aí de pontes de uso rodoviário. A gente também pode ter pontes de uso ferroviário, transposição de dutos, enfim, uma série de elementos, tudo isso ali na parte da superestrutura. Aí a gente vai entrar também na parte de mesoestrutura. Na parte de mesoestrutura, a gente vai ter principalmente os aparelhos de apoio. A gente pode ter as rótulas, pode ter aqueles aparelhos de neoprene. São elementos que vão transferir as cargas da superestrutura para a mesoestrutura. E aí, feita essa transferência de cargas, a gente vai ter a mesoestrutura, que vai ser ali principalmente as regiões dos pilares. Essas cargas elas vão ser transferidas para a infraestrutura, parte de fundações, onde a gente vai ter ali, basicamente para pontes, pode ser feita uma fundação de sapata, pode ser
de tubulões, estacas, vai depender do conjunto ali do maciço rochoso que a gente tem para trabalhar. Bom, aí falando um pouco agora sobre a mesoestrutura. A gente já tratou aqui sobre a superestrutura. No caso da mesoestrutura, a gente vai ter um conjunto de elementos que eles vão receber esses esforços e transmiti-los para a infraestrutura, para a parte de fundações. E aí, como a gente tinha comentado, na mesoestrutura a gente tem os aparelhos de apoio, que eles vão receber essas reações de forma ali pontual e transmitir para os pilares ou encontros, que também fazem parte da mesoestrutura. A gente tem os pilares na região ali central, né, os elementos centrais, e a gente também tem a parte dos encontros, que pode ser utilizada ali para auxiliar na parte de aterro, na parte lateral, e fazer o arrimo do solo no local. E aí, por fim, nessa divisão desses elementos, né, a gente tem também a infraestrutura, que vão ser os suportes e as fundações. Então a infraestrutura ela vai ser responsável por captar esses esforços vindos da mesoestrutura e fazer o transporte desses esforços para as fundações. Pode ser feitos de bloco, pode ser sapata, pode ser estacas, tubulões. Tudo isso vai depender, essa escolha da infraestrutura, do nível de solicitação, do nível de exigência, né, dos esforços que vão ser provenientes ali, tanto das cargas vindas da superestrutura, como cargas variáveis e permanentes da própria estrutura. Depende das características do solo, então se esse solo ele é mais colapsível, se ele vai ser um solo bom para ser apoiado, uma rocha, e também depende da disponibilidade de equipamentos em razão do local da obra, tanto da disponibilidade das máquinas, né, quanto do acesso a esse local de obra. Bom, apesar de a gente ter dividido aqui esses elementos em três partes, superestrutura, infraestrutura e mesoestrutura, alguns autores vão trazer uma divisão um pouco diferente disso, né? Uma separação que acaba podendo não ser tão nítida assim, e aí acaba misturando um pouco esses elementos entre uma divisão, superestrutura e mesoestrutura, ou a gente pode ter essa divisão das três maneiras que nem a gente falou agora. Isso torna difícil a gente adotar uma nomenclatura, mas de qualquer forma, os elementos que compõem essa estrutura vão ser basicamente os mesmos. Bom, aí a gente também tem alguns elementos importantes, principalmente quando a gente pensa na parte do projeto desse tipo de estrutura. Se a gente pensar na seção transversal, a seção transversal ela vai ter que ser composta basicamente de alguns elementos, como a pista de rolamento, que é ali por onde vai percorrer o tráfego normal, tanto a parte de veículos quanto a parte de pessoas, caso essa ponte ela venha ter um passeio, ela pode também ter ali na sua região lateral. A gente tem também os acostamentos, que são ali regiões, faixas que não são utilizadas para o tráfego, e sim para esses veículos eles poderem parar caso precise fazer alguma manutenção, caso ocorra alguma emergência. E a gente tem também os elementos de proteção, os guarda-rodas e a parte de guarda-corpos, caso a gente tenha o passeio na lateral. Aí a gente falou da seção transversal, a gente também tem a seção longitudinal. Aqui a gente basicamente vai ter o seguinte, a gente tem que o comprimento da ponte ele vai ser dado de um extremo até o outro, ali do maciço rochoso, e aí a gente tem uma pequena diferença entre vão e vão livre. Quando a gente trata de vão, a gente vai estar falando sempre entre o eixo de cada um dos apoios ali, onde vai ser transferida essas forças para a mesoestrutura. Quando a gente trata de vão livre, a gente vai ter a distância entre duas faces de suportes consecutivos na mesoestrutura. E aí a gente também tem a altura de construção, que vai ser ali a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo, isso da superestrutura, e uma outra medida importante, que é a altura livre.
A altura livre ela vai servir no sentido de transposição do obstáculo por baixo da ponte. Então ele é mais utilizado ali para a questão de embarcações que vão passar por baixo dessa construção. E é nesse sentido a importância da gente saber a altura livre. Então basicamente esses são os elementos que vão compor aí as seções transversais e longitudinais de uma ponte. Com relação à classificação, a gente pode classificar essas estruturas de algumas formas. Uma dessas formas são os critérios de material ou durabilidade. Com relação ao material, a gente pode estar trabalhando com pontes de madeira, em alguns casos, pontes de concreto simples, pontes de concreto armado. A gente tem também o uso do material com concreto protendido, onde a gente vai ter ali as cordoalhas que vão ser tracionadas, né? Com que faça que a gente consiga ter vãos maiores das pontes. A gente também tem pontes de aço e pontes mistas, que são tanto de aço quanto de concreto. E aí com relação à questão da durabilidade, a gente vai dividir em 3 maneiras diferentes. A gente tem as pontes que elas são permanentes, ou seja, elas vão ser construídas e a intenção é que ela permaneça ali durante um bom tempo ali da sua vida útil, sendo feitas as devidas manutenções para aumentar esse tempo de vida útil, porque elas são estruturas um pouco mais caras. Aí a gente também tem as pontes provisórias e as pontes desmontáveis. As provisórias são quando a gente precisa fazer algum tipo de desvio de tráfego, e as desmontáveis a gente consegue reaproveitar ela sendo feita de um local e depois em outro local. Então aqui a gente tem basicamente 2 formas de classificar, tanto quanto material quanto o tempo de vida útil dela. A gente também tem essa classificação feita com relação à extensão. A gente vai dividir em 3 formas diferentes, né, inicialmente. A gente tem ali vãos até 2 metros, que são pequenas pontes, onde a gente vai chamar de bueiros. A gente tem os pontilhões, que eles vão ser estruturas que vão comportar aí vãos entre 2 até 10 metros. Esses vãos vão ser vencidos. E a gente tem também as pontes que têm vãos superiores a 10 metros, que a gente vai chamar efetivamente de ponte. A gente pode classificar de uma outra maneira, né, segundo esse autor, vãos pequenos, médios e grandes, onde a gente vai ter pontes com vãos pequenos até 30 metros, vãos médios entre 30 até 80 metros e grandes vãos que são maiores do que 80 metros. Então aqui é a classificação com relação à extensão dessa estrutura. A gente também pode classificar de acordo com o tipo de tráfego que vai estar nesse local. Como a gente já tinha comentado anteriormente, pode ser uma ponte rodoviária, pode ser uma ponte mista, né, rodoferroviária, ou só ferroviária. A gente também tem aquelas pontes que são específicas para passagem de pessoas, que são as passarelas. Então aqui a gente não vai ter carga de tráfego de veículos. As pontes para transposição de dutos, que a gente vai chamar de ponte aqueduto. Então ali vai ter o transporte de algum fluido. E em alguns casos também podem ser feitas pontes aeroviárias, né, destinadas ao tráfego de veículos aéreos. Então a gente tem aqui a classificação quanto ao tipo de tráfego. Aí a gente também tem as questões planimétricas e altimétricas desses elementos. Bom, então basicamente a gente vai ter o seguinte: se aquela estrutura ela está vencendo um obstáculo e o eixo dessa ponte ele estiver perpendicular a esse obstáculo, formando ali uma ortogonal, ou seja, 90 graus, a gente vai ter que esse trecho da ponte vai ser chamado de reta ortogonal. Quando ela está transpondo esse obstáculo e o eixo dessa estrutura, o eixo da ponte, ele não está formando 90 graus, está formando um outro ângulo diferente, porém essa estrutura ainda é reta, a gente vai chamar de uma reta esconsa. E, em alguns casos, a gente tem também as partes curvas, onde a gente vai ter ali um eixo que vai variar a sua inclinação conforme a longitude da ponte. Então a gente vai ter aí as partes curvas das pontes, né? Isso tudo com relação ao conceito de planimetria, mas a gente também tem as classificações da parte altimétrica.
Então, quando a gente tem pontes ali, que o seu eixo no sentido vertical, ele vai ser reto, vai formar ali um ângulo de 90 graus, vai ficar plano em relação ao solo, na verdade. A gente tem uma reta horizontal. A gente também pode ter uma ponte reta, só que saindo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, que a gente vai chamar de reta em rampa. E a gente pode ter as regiões ali, os tabuleiros, que formam como se fosse um arco, né? Então a gente vai ter tanto o tabuleiro convexo quanto ele côncavo, conforme está aqui nas imagens, na letra C, o tabuleiro convexo e o tabuleiro côncavo na letra D. Então a gente pode classificar elas tanto planimetricamente quanto altimetricamente. A gente também pode classificar quanto ao sistema estrutural. Então, se a gente pensar na superestrutura, a gente vai ter ali as pontes em viga, a gente tem também as pontes em pórtico, como o dessa primeira figura aqui, onde ela pode ser feita ali em uma única estrutura, uma estrutura monolítica, com transferência de esforços como o momento fletor, da superestrutura para a mesoestrutura. A gente também tem, como na segunda imagem lá do canto superior direito, as pontes em arco e as pontes pênseis e estaiadas. Entre as pontes pênseis e estaiadas, a principal diferença vai ser a forma com que esses cabos, essas cordoalhas, elas vão estar dispostas. No caso da ponte pênsil, a gente vai ter uma cordoalha, que ela vai formar ali um ângulo como se fosse uma catenária, e a gente vai ter elementos verticais sustentando o tabuleiro da ponte, que a gente vai chamar de pendurais. E no caso das pontes estaiadas, esses cabos, essas cordoalhas, elas vão geralmente sair de um apoio central, de um pilar central, ligadas diretamente ao tabuleiro, sem essa cordoalha passando por cima, formando a catenária. Ela sai direto do pilar central e liga na superestrutura. Então a gente pode ter as pontes em viga, que aqui no caso elas não vão ter transferência de momento fletor da superestrutura para a mesoestrutura, né? Elas podem ser simplesmente apoiadas, tanto com balanço quanto sem balanço. E a gente tem aí as vigas contínuas como exemplo e as vigas Gerber. Aqui é comum a gente trabalhar com esse tipo de sistema estrutural, de ponte em viga, quando a gente faz o sistema construtivo com pré-moldados, e também exige aí a questão das juntas de dilatação, ou seja, não tem ali continuidade de momento na estrutura. A gente também pode classificar com relação às seções transversais, então a gente pode ter as pontes de laje, que são essas da figura da direita, onde a gente pode ter ali lajes maciças ou lajes com estruturas internas para aliviar essa carga, né, do concreto, por exemplo, e as pontes em viga, onde a gente vai ter a superestrutura, a parte ali de tabuleiro, apoiada em vigas, e aí pode ser essas vigas convencionais, que nem da primeira figura, ou essa seção, conforme da segunda figura, essa seção em formato de caixão. Então também tem esse critério de classificação com relação às seções transversais. E aí a gente tem também com relação aos processos executivos. A gente vai dividir basicamente em 4 processos executivos, e esses processos vão ser os seguintes. A gente tem uma construção feita com concreto moldado em loco, e aí a gente tem a parte de cimbramento, de escoramento fixo durante essa etapa de construção. E aí a gente também tem a construção com balanços sucessivos, onde a gente vai ter ali uma estrutura que ela vai sendo construída uma após a outra, apoiada sempre na estrutura anterior, de forma que a gente não tem ali a parte de escoramento na parte inferior. Então esses balanços sucessivos, a gente pode utilizar eles na parte principalmente da construção de pontes estaiadas, onde o próprio estal, ou os próprios estais, as próprias cordoalhas vão segurar essa estrutura durante ali a sua fase de construção. A gente também tem, igual a gente viu anteriormente, o sistema construtivo de pré-moldados, onde a gente pode fazer ali principalmente aquelas pontes em viga, com estruturas pré-moldadas. E por fim, a gente tem o sistema de construção com deslocamentos progressivos, onde a gente vai ter ali um elemento mecânico, pode ser um macaco hidráulico,
e essa construção ela vai sendo deslocada continuamente durante a sua execução, parte a parte, só que aqui a gente precisa ter também uma parte de escoramento, pode ser feito ali um escoramento na parte anterior, de forma a reduzir esse momento fletor que vai ser causado por esse deslocamento progressivo. Bom, então a gente classifica aí também com relação aos processos executivos. E aí na próxima unidade a gente vai começar a trabalhar com os elementos que geram as solicitações nas estruturas. A gente vai falar sobre as ações nas pontes, que tipos de carga que vão gerar os esforços e como que a gente começa a fazer a parte de dimensionamento dessas estruturas. Então aguardo vocês na próxima aula.